Fala galera, tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Espero que bem e muito bem. Eu sou o Casé Grabias e este aqui é o segundo vídeo de um total de 26, onde eu já reagi à letra A e reagirei a todas as outras letras do nosso alfabeto. Vamos juntos até a letra Z. Eu tenho atuado há quase 20 anos já no âmbito do design verbal e do design visual, trabalhando com identidades verbais e visuais. O meu mundo é muito o design de marcas, tá bom, pessoal? E hoje aqui eu quero reagir às letras Bs. Me foram enviadas letras Bs que vão além de fundamentos tipográficos. O que isso quer dizer? Não são apenas letras Bs de famílias tipográficas, de fontes que a gente encontra por aí. Eles têm pitadas de semiótica, algo a mais para que a gente possa discutir hoje aqui. Eu sou um defensor de marcas que levam uma cereja no bolo. São marcas que tendem a se destacar das outras, porque geram tempo de observação enquanto alguém tem o contato com ela através de um produto, de uma vitrine, de uma fachada, de algum ponto de contato com a marca, tá bom? Essas letras Bs aqui, esses logotipos que não são apenas letras, foram enviados para mim numa comunidade. Eu tenho há quase um ano ali no WhatsApp e a gente diariamente conversa sobre design, sobre identidades verbais, visuais, sobre criatividade, arte, sobre comunicação num aspecto mais voltado para o verbal e visual dentro do nosso campo, que é o design gráfico. E hoje eu quero reagir. Eu vou improvisar aqui, mas eu tenho um certo bem pequeno script a seguir. Algumas marcas foram novas para mim, eu desconhecia de qual empresa era, mas algumas outras, obviamente, são muito conhecidas por todos, até de olhos fechados a gente sabe quais são as empresas por trás delas. E qual que é a grande sacada de alguns símbolos aqui para mim, pessoal? É quando ele é além de uma letra B apenas, é quando ele quer se comunicar conosco, quando ele consegue ser B, quando ele consegue ser também, já estou começando aqui, quando ele consegue ser uma colmeia, um B colmeia, um B de bi, um B de abelhas. Então, aqui a gente tem uma ótima poética, aqui a gente tem uma simplicidade do que a empresa se propõe a fazer. Não tem o que comentar aqui, ele é direto ao ponto, ele gera curiosidade, um certo tempo de observação com quem passa ali debaixo dessa placa, quem está transitando nessa rua. Esse B, ao mesmo tempo que ele é simples, ele tem muita história para contar. Meu japonês aqui tá antiquado, eu não consigo mais entendê-lo. Eu tenho um outro exemplo interessante aqui, que ao meu ver, ele é complexado no aspecto de ser muito carregado. Beleza, é um B e uma gota de mel, é um B que tem as listras da abelha, talvez. Bee honey, seja mel, seja doce, seja fofinho. E aqui bee house, enfim, vamos supor que a gente tivesse recebido duas propostas para uma mesma empresa. Isso aqui é muito bem resolvido, muito melhor resolvido. Vocês conseguem compreender isso aqui? Aqui há excessos de forma, de traço. Por que aqui é cortado? Por que tem esse corte? Por que tem duas listras aqui, não três, não quatro, não uma só? Aqui a gente vê nitidez em coerência formal, em lógica formal, é B, é colmeia, automaticamente a gente lembra como são construídas colmeias, como que é a arquitetura interna, o design de interiores dentro de uma colmeia. É um B minúsculo também para as duas, mas puxa, é muito legal a gente ter essa comparação. Talvez como se fosse uma empresa antes e depois, né? O old design e o new design aqui. Eu fiz questão de ter o Beats aqui. Olha só, será que é plágio? Será que tá muito próximo? Será que não? Será que se conhecem aqui? Claro, mas não são nem do mesmo nicho, não geraria atrito, confusão perante o consumidor. Mas não traz inovação. Aqui traz muito mais inovação, autenticidade. A marca, pelo menos, tenta comunicar sobre isso, sobre esses aspectos. Bom, Beats, a marca de Dr. Dre para fones de ouvido, direto ao ponto, básica, simplificada, assim como esse B House, notem. É B minúsculo também, temos 3 exemplos aqui de B minúsculo, 1, 2, 3. Aqui a gente consegue entender, e quem me enviou isso aqui até já fez questão de trazer aqui um olho e a lateral da boca de um emoji, de um smile. Então a gente entende que esse B, além de ser B, ele também é um fone de ouvido. Esse primeiro B, além de ser B, ele também é uma representação de um módulo de uma colmeia de abelhas.
Puxa, olha que interessante a narrativa simplificada. Putz, aqui já está complicado, aqui já simplifica. Esse B, olha que interessante. Lembrei aqui do carro de um amigo meu, ele tem um T-Cross, e há um collab, uma parceria entre a Volkswagen e a Beats. O sistema de som desse carro é feito pela Beats. Símbolo fácil de ser visto de longe, pequenininho, ser reconhecido, assim como placas do McDonald's. Se a gente tá com fome, quem é fã do McDonald's? Eu não sou, graças a Deus. Mas quem olha de longe, putz, ali tem um McDonald's, ali tem uma Coca-Cola, tô notando um vermelho ali, uma silhueta de tipografia, mais ou menos assim. Então a gente começa a identificar marcas por certas simplificações de módulo, de traço, ok? Bom, então já passamos por 3 marcas aqui, algumas imagens. Deixa eu subir aqui para Bauducco, por exemplo. Bauducco tem esse B que se destaca, o B que é o pai de todos, o B que é o maior de todos, mas vamos tentar descobrir a narrativa aqui, assim como a gente fez com os outros. Bom, Bauducco, eu não tenho uma imagem aqui, mas Bauducco estampa muito o trigo em suas embalagens, porque acredito que a maioria dos seus produtos, se não todos, são feitos com a matéria-prima trigo. Será que esse B é um B que representa esse crescimento, esse born? Será que ele representa esse ramo de trigo aqui, esse feixe? Putz, pode ser, acredito que sim. Há uma certa poética nesse B Bauducco, conseguem compreender? Ele é mais complexo a respeito de traço, de curva, ele é mais irregular, ele é mais orgânico do que esses outros Bs que são regulares geometricamente falando. Círculo, hexágono, regular. Aqui, ok, tem a sua regularidade, mas algumas quebras de regularidade, como esses 2 tracejados, essa corte aqui, enfim, não vou voltar para o passado. Puxando ainda para o lado da geometrização, da coerência e lógica formal, a gente tem esse B, esse monograma Banco do Brasil, e até fiz questão de trazer um pouquinho da linha do tempo de evolução de logotipo. Olha que interessante como eles começaram, olha como era lá em 1810, vocês nem eram nascidos. Emblema de 1856, aqui começou a surgir um monograma, olha a valorização do do, B do B, Banco do Brasil, uau, como era feito. É muito esse aspecto de emblemas, de brasões. Bom, aqui permaneceu quase 100 anos depois, 101 anos depois, manteve-se 2 Bs, um maior que o outro, porque Brasil é mais importante do que o banco. Acredito que deve ser isso. Aí aqui a gente tem uma mega revolução. Não, poucos anos depois. Logo circular em 57. Será que ela foi feita em 57? Não tenho essa certeza aqui. E já foi mudada 3 anos depois? Enfim, bom, não é o foco aqui desse vídeo de hoje, mas justamente esse comparativo estético entre as marcas, entre os Bs. Banco do Brasil, manteve-se aqui a união de 2 Bs como era feita ali em 86, 1856, 1957. Porém, agora muito mais modernista, assim como era a arte e a arquitetura nessa época, onde muita geometrização começou a acontecer, muito do funcionalismo na forma começou a ocorrer, e a gente vê o mix de 2 Bs, trazendo uma certa simetria, uma oposição ao outro, um certo espelhamento um com o outro ali, e uma ideia legal que eu vejo a galera tentar fazer, e eu confesso que eu nunca entendi direito qual que é a vibe disso aqui. Eu acho que, eles tentam simular o logotipo com as mãos, mas é uma forma complexa que as pessoas tentam representar com as mãos. Eu acho uma tentativa um pouquinho, frustrada, assim. Será que é isso? Eu posso estar muito enganado aqui. Será que as pessoas tentam fazer isso para representar o monograma de 2 Bs do Banco do Brasil? Uau! Comentem aí, pessoal, se vocês sabem. Vamos levar esse papo para os comentários. Então, é um B que é muito bem desenhado. Mas qual é a expressão aqui semiótica? O porquê ele é assim? Eu acredito que ele é somente cruzado, mas sem algo a mais. Sem aquela colmeia de abelha. Sem ser um B de abelha ou um B de Beats, para representar o fone de ouvido aqui. Mas enfim, não deixa de ser um bom logotipo, só que é uma outra linha, um outro racional sobre como construir um logotipo e como dar conceito a ele. Bom, volto a falar, eu sou o cara que gosta de ir além da forma
do bom desenho, do bom traço. Eu gosto de ter um significado nas marcas que eu acabo criando. No finalzinho desse vídeo, eu vou trazer um exemplo recente de uma marca que eu pude criar, tá? Mas segura aí um pouquinho, vamos continuar aqui com essas reações minhas do que me foi enviado na comunidade. Ah, e o nome dessa comunidade, pessoal, é Cherry, cereja. Por que cereja? Eu não sei se eu comentei isso no começo do vídeo, mas eu tenho uns outros exemplos aqui para dar que vão além da cereja. Cereja por quê? Cereja do bolo. Muitas pessoas fazem bolos. Poucas são aquelas que colocam uma cereja em cima. O que a cereja em cima representa para mim e para muitas pessoas? É a fatia do bolo que recebe o destaque. É o pedacinho do bolo que vai ser mais quisto pela galera. Às vezes a gente não encontra cereja. Às vezes a gente encontra Kit Kat, Sonho de Valsa ou Ferrero Rocher. E essa será com certeza, sem sombra de dúvidas, a fatia, o pedaço de bolo mais disputado. Feliz é aquela pessoa que receberá dessa primeira fatia do bolo com esses chocolates ou com essa cereja em cima. Certifiquem de que os bolos com as cerejas que vocês estão consumindo são cerejas e não chuchus. Recentemente eu descobri que as cerejas que a gente encontra nos bolos, com aquele cabinho, ela toda brilhosinha, uau, dá pra fazer assim, uau, que gostosa. É um chuchu, é um mix ali de uma massa de chuchu, geleinha ali que petrifica depois, uau, que estranho. Cuidado com as fake news, pessoal, beleza? Vamos seguir aqui então. Para mais projetos que geram esse conceito de cereja, tentam se destacar no meio da multidão, no meio de muitos. Best seller. Meu Deus, preciso falar alguma coisa? BS, best seller. Eu não quero nem ser óbvio aqui ao ponto de falar o que realmente é isso aqui. Preciso dizer alguma coisa? Beleza, próxima, vamos lá. Eu tinha encontrado aqui um outro também que tem essa mesma significância, esse mesmo conceito. Bookshop. Só que aqui não focado no B e no S, mas somente no B. Um B gordinho, um B maiúsculo, um B com um livro menor, um maior em cima. Aqui eu gosto de entrar numa certa filosofia do design que discute o que é o logotipo. Logotipo, muitas pessoas vão falar que é uma peça vetorial que simboliza a empresa, ok, mas esse tipo de B nos prova que talvez esse B não precise ser vetorial, ele possa ser fotográfico. Uau! Será que uma logo precisa ser um vetor? Fica aí a reflexão. Como eu estava falando no começo, é bem no improviso mesmo. Me foi enviado também na comunidade esse Bergen Botaniske Hage. Deve ser Noruega, deve ser Suécia, isso aqui. Putz, muito bonito. Eu acho que é tipo um jardim botânico da cidade. Desculpa se não for. Mas ele talvez lembre a planta do jardim vista de cima. Ó, será que não é o jardim aqui? Será que não é um B que tenta fazer uma analogia a essa planta do local, vista de topo? Mas aí a gente começa a viajar, né? Coisas do tipo aqui, uau, será que aqui não é uma pombinha aqui que a gente vê o olhinho? Será que não é o bico aqui, ó? Enfim, aí a gente começa a viajar demais. Eu acho interessante quando a marca tenta comunicar algo. Às vezes, ela é mais explícita, como aquele B de colmeia, o B de fone de ouvido. Às vezes ela é um pouco mais oculta no conceito. Mas, poxa, muito interessante porque ele se propõe a comunicar algo. Já que a gente estava falando de beleza, de jardim, de um B que se refere a um jardim, acredito eu, vamos para uma marca que expressa muita beleza aqui no nosso país, que é o Boticário. Passou por alguns rebrandings, facelifts, alguns ajustes, algumas maquiagenzinhas para tornar cada vez melhor esse traço. A gente nota a clara função do B ser protagonista no todo, no O Boticário. É um B que tem traços orgânicos, a empresa trabalha com matéria-prima orgânica. Porém, qual é a comunicação, qual é a mensagem que esse B passa? Acredito que esse B ele é muito do âmbito das marcas que são defendidas naqueles aspectos que, na minha opinião, são subjetivos. É um B que traz movimento, é um B que traz harmonia, ritmo, é um B orgânico, natureza. Eu acredito que símbolos que vai além dos argumentos subjetivos e traz argumentos mais objetivos é o que eu namoro mais, é o que eu curto mais. Eu já vou explicar mais sobre isso, vocês já estão entendendo um pouquinho na minha cabeça, mas eu vou trazer mais exemplos aqui nos próximos minutos. Deixa eu só continuar aqui para o B do grupo Boticário. Eu dou a mesma argumentação que eu dei para esse B da empresa, o Boticário, não do grupo. É um B arbitrário. É um B que poderia ser feito de outra maneira. Por que o azul está aqui? Por que não está aqui embaixo? Por que essa curva tem esse raio, não é menor, não é maior, sabe?
Lembrem sempre do exemplo ali do B da abelha, do B do Beats. Olha que legal, é uma narrativa direta, ele é mais prático. E eu acredito que os dias de hoje pedem por marcas assim, um pouquinho mais diretas ao ponto. Minha opinião, quem sou eu? Esse aqui é um exemplo interessantíssimo, pessoal, que na minha opinião é algo que faz jus a uma forma icônica vinda do frasco. Floral, não sei como é o nome desse perfume aqui, floreta, floral, alguma coisa com flor. Assim como a Coca-Cola vem batendo hoje, já há um tempo, na verdade, na sua silhueta de garrafa. Na minha opinião, isso aqui é mais inteligente, mais interessante você se apropriar de algo até, acredito, patenteado, algo que é icônico da marca O Boticário, do que formas arbitrárias, subjetivas, muito artísticas. É mais arte do que design, não sei, não tem tanta estratégia aqui. Bom, enfim, opinião minha. Mas o que mais eu acho interessante nas marcas Boticário, nessas três que estamos vendo aqui, é esse acento da letra A. Notem uma certa pregnância aqui, uma certa repetição de como se é expresso esse A com acento agudo. Isso aqui é um toque muito especial para mim, muito honesto, muito sincero, sabe? É você unificar acento com a própria letra A. Que inteligente isso. Enfim, bom, seguindo aqui para mais improvisos, pessoal, mais enrolações para vocês. Vocês sabem da história desse B Bluetooth aqui? Bluetooth é o King Harold, é um rei dinamarquês que tentou conquistar todo o universo nórdico. Então, essas letras H e B, elas partem do alfabeto nórdico. Juntando esses dois, a gente tem um monograma da empresa Bluetooth, da tecnologia Bluetooth. Esse título é referente a esse rei Harold, que gostava muito de comer blueberries. E eu não sei a veracidade disso, mas, enfim, talvez essa silhueta arredondada em volta do B seja a faceta de um dente. Não sei, aí já é opinião minha, já é achismo. Já é uma tentativa minha de entender o que esse B, o que esse monograma está me comunicando. Bom, olha como é que é o H no idioma nórdico. Olha o B, né? O B já é mais semelhante ao nosso alfabeto latim aqui. O H já é mais diferentão. Tá, então, B, King Harold, o que mais para falar disso? Acho que é isso. B, Bluetooth. Bom, Be Wise me foi enviado também. Inglês descomplicado. Nós estamos vendo esse vídeo aqui em 2025. Na minha opinião, letras que tentam disruptar no meio de uma palavra é um pouco tendencioso. Isso aqui tá bem alta. Pega o E, o I, o S, o outro E, deixam normais. E vamos pirar aqui no Be Wise. Be Wise, verbalmente aqui, no aspecto de design verbal, eu acredito que também é uma tendência de usar a fonética de be, do verbo to be, seja sábio, seja inteligente. Be Wise, abelha, é uma abelha sábia, olha que interessante, né? Seja sábio ao mesmo tempo, foneticamente falando. Aqui eu acendo um alerta que é o quê? Temos o grande grupo Wiser, dono da WhatsApp. Uau, em inglês também. Perigo. Próximo. O que é isso aqui que foi enviado? É um B e um D, olha só. Acho que é um B e um D. Não sei, acho que não é referente a marca nenhuma. Talvez alguém tirou uma foto ali e mandou na comunidade. Mandou esse nudes das mãos. Mas olha que interessante. Vai estar espelhado aí com o que é? B e D, né? Pô, B, D, um B e um D minúsculo. Mas olha que interessante. É um P e um Q. Olha que interessante a gente brincar com esse espelhamento de B, D, Q, P. Uau, pensem nisso, pensem sempre na forma do caractere que vocês estão trabalhando. Tá, Banco do Brasil foi, Be Wise, tá, Brian Brito, quem é o Brian? A gente vê um B tentando ser um raio, é isso? Um B como se fosse a bandeira do Nepal. Vocês conhecem a bandeira do Nepal? Ela é o espelhamento disso, é como se fosse a bandeira de cabeça para baixo aqui. Tô tentando adivinhar, eu acho que pelo moletom aqui, a gente tenta compreender, a gente conclui que esse B é um raio. Eu acho que é isso. É um profissional, é um designer, B que é um raio. Poxa, legal. Tá tentando comunicar algo, vocês entendem? Já que a gente tá falando de raio, olha aqui. Eu tinha um exemplo de raio, que é esse tipo de setor de empresa que, meu Deus, ai. Estamos cansados de empresas de bet, de apostas. É um perigo aí para o mundo. Bom, é um B betano. Eu descobri que ela é grega, mas atua fortemente no Brasil. É um B que é um raio. Por que é um raio? Porque tem poder, tem energia, porque vai explodir. Eu acredito, desculpa aqui o Brian, quando a gente vai para esse aspecto de raio,
já saturou demais, não tem muito que... Acho que os raios já não... Um raio não cai mais no mesmo lugar, sabe? Então a gente precisa tentar descobrir outras lógicas, outras cerejas aqui. Tá, nossa, pessoal, vamos lá. Brabos, não é tão brabo assim, não tem nada de brabo, na minha opinião. É só um B tipográfico. Comando vermelho, olha só que doideira. Por que eu tenho isso aqui? Eu comentei no vídeo anterior da letra A sobre uma marca das próximas Olimpíadas em Los Angeles. Vocês lembram que eu fiz esse símbolo aqui? Que é uma certa comunicação entre a galera de Los Angeles, L-A-L-A, e é o grande símbolo da cidade, LA, esse monograma entre L e A. E aqui o comando vermelho tenta fazer alguma coisa meio semelhante, usando as duas mões. Eu tô falando mões hoje, mões, é mãos, né? Galera, olha que interessantíssimo isso aqui. Me foi enviado esse B de Bridgestone, que é aquela marca de pneus que já fez outras e outras coisas, outros periféricos aí para automóveis e caminhões. Hoje tá atuando mais no chão, tá com o pé no chão, tá com o pneu no chão, então Bridgestone é isso. Mas eu acredito que ela perdeu a poética ao longo dos anos. Depois leiam mais sobre a história desse B aqui. Não tem muita defesa para ele hoje em dia. Ele é apenas um tipo de argumentação como o Boticário. Tenta expressar leveza, movimento. É muito subjetivo. Eu não consigo ver nada muito poético aqui. Por que desse triângulo? Não sei. Desse A aqui no meio, desse número 1. Será que é um 1 aqui? O que é isso? Não sei. Ele é difícil de ser compreendido. Tá, mas quando a gente olha para os primeiros logotipos, caramba, eu demorei um pouco a cabeça para entender o que isso estava me comunicando, e eu não tenho certeza disso. É uma opinião minha, tá? Se alguém tiver aqui a real história disso, comenta aqui, por favor, comenta. Mas quando a gente lê bridge, a gente traduz isso para ponte. Quando a gente lê stone, a gente traduz aí do inglês também para pedra. Então é uma pedra-ponte, uma ponte da pedra, pedra que é ponte. E aí, gente, viagem minha total, tá? Eu não encontrei essa informação. Mas eu acredito que a pegada é mais ou menos essa aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Vamos inverter aqui. Vamos pôr um traço maior aqui, 1.5. Eita, muito, tá bom já. Vocês lembram... Não é muito ainda. Vocês lembram Stonehenge? Sabem aquelas pedras que há lá na Inglaterra, onde ninguém sabe exatamente como foram construídas, como o ser humano ou os extraterrestres colocaram isso aqui empilhadinho, certinho? E eu não sei, posso estar viajando, mas o significado que mais me convence é esse, de que Bridgestone, essa pedra, ponte, ela é uma ponte entre outras duas pedras. Faz sentido? Eu acho que faz. Olha a minha voz aqui. Então, a gente nota que, ao longo aí de alguns anos, algumas décadas, essa ideia de pedra que é ponte permaneceu. Depois de um tempo, surgiu o triângulo, não sei por que cargas d'água ele surgiu, e agora é o que é, apenas um facelift, alguns ajustes do que era em 2011 e o que é depois de 2011. Ok. Me lembra um pouco a silhueta dos frascos de mostarda, maionese e ketchup da Heinz. Será que a Heinz não processou aqui e eles acabaram mudando? Falando em processo, gente, olha que interessante. Vocês viram essa treta aqui? Eu acho que ela já acabou, tá? Eu já vou contar o desfecho do que eu consegui encontrar. Vamos lá, CNN falando que Big, quem lembra aí supermercado Big, a rede de supermercados do hiper supermercado Big. Eu sou da cidade de Curitiba, Big era muito forte lá, no sul do Brasil, Big era muito forte. E aí, Casas Bahia, enquanto o Big estava fazendo um redesign, Casas Bahia fez também, só que Big lançou antes e aí o Big acabou processando as Casas Bahia porque duas grandes redes de varejo estavam semelhantes na sua estética, na sua logotipia. E aí, cabe a vocês julgarem o quão próximo ou não está. Esse foi o decorrer do processo, os advogados estavam defendendo, um lado dizendo que era muito próximo, outro que não era tão próximo assim. Enfim, como essa briga acabou, pessoal? O Carrefour comprou a rede Big de supermercados e tantas outras redes por aí. O Carrefour acabou dominando. Claro que ele acabou mudando alguns emblemas, alguns nomes. Onde era Big, agora é, acho que o Super Dia, lá na minha cidade, em Curitiba. A rede Atacadão, acho que está debaixo do grande grupo Carrefour. Onde era Big, agora é Atacadão e alguns outros grandes mercados aí. Essa briga acabou
com a morte do Big. Triste. E aí, acredito que o processo morreu, não tinha mais por que levar isso à frente, e Casas Bahia permanece até hoje com esse B. Mas falando aqui dos dois Bs, tá, o Big até eu entendo que ele é grande, ele é big, ele é gordinho, ele é inflado. Casas Bahia, por que esse B é assim? Uau, não sei. Se alguém souber, comenta aqui, por favor. Bom, seguindo. Se fosse uma live, vocês estariam ali tagarelando. Caso é esse ali, fala aquele ali. Bom, só recapitulando algumas letras A. Olha que interessante. Me chamou muito a atenção esse A, esse primeiro A com o último A. Eu vou projetar aqui um em cima do outro. E a gente vê que um tem o chapéuzinho aqui, a aba do boné, mais comprida. Por quê? Não sei. Qual é o sentido disso? Também não sei. Eu tinha analisado apenas o primeiro A, me foi enviado somente o primeiro A e eu não sabia que empresa era essa, eu fui atrás. Ele não tem um porquê também de ser esse traço. Talvez tenha, mas é aquilo que eu falo, é uma argumentação subjetiva. Não é como essa própria estrela do Angelone, que é um mercado estrela, é o estrelinha da cidade de Curitiba, ele permanece até hoje. Não foi a morte como o mercado Big. É uma forma legal, interessante, mas por que ela é assim? Talvez se a pessoa estivesse triste, desenhasse de outro jeito. Se estivesse feliz, desenharia de outro jeito ainda. Olha lá, em breve uma nova experiência em apostas, 100% regulamentada. Ixi, deve ter se ferrado antigamente aqui. Eu acho que são empresas que acabam surgindo apenas para monetizar de forma instantânea. Essas bets são assim, na minha opinião. E aí, o branding, o design verbal, visual, deixam a desejar. Por que alfa também, se a gente for mais profundo aqui pro verbo? Por que betano? Bet tá vendo do verbo em inglês, né? Mas betano me lembra butano, componente químico, hidrocarboneto, acho que é isso. Bom, Sabesp, legal, Sabesp. Eu sempre confundi essa logo aqui, porque ela é assim, tá, a empresa Sabesp, Sistema de Abastecimento, Sistema de Saneamento Básico São Paulo, é isso, desculpa, paulistanos me perdoem aqui, mas tá, a gente vê um S aqui, a gente vê um B, BS, mas espera aí, Sabesp, é SA, DSA e BESP, o que é? O B é um B aqui? Me enviaram letras Bs. Eu tô supondo que isso aqui é um B embutido. B de embutido. Sabesp, mas o que é BESP? Desculpa, não consigo julgar ela muito. Mas é um desenho que tenta ser simétrico, a parte de baixo com a de cima. É, acredito que sim. Será que isso aqui, ó, pessoalzinho, será que isso aqui não é uma gota d'água espirrando aqui? Pode ser, não sei. Ou será que isso aqui é uma torneira que a água jorra aqui no bebedouro? Não sei. Complexa. Bom, o que mais? Bom, eu tava falando ali do Boticário, mas olha que interessante. Se a gente perceber aqui embaixo, a gente tem um B que se propõe a ser B de bonito, B de beleza. Esse aqui é uma outra leitura sobre o belo. O que eu quero dizer, pessoal, é que se a gente argumenta o nosso projeto baseado naquilo que é belo, o belo é diferente para mim, é diferente para o vizinho, é diferente para todo mundo. A filosofia tenta até hoje aí descobrir o que é belo, o que é feio. E, poxa, eu acho que não é um bom caminho a gente argumentar design de marcas pelo que é belo. A gente tem que ter a cereja do bolo, a gente precisa ter um certo efeito wow. Lembra quando Steve Jobs tirou um MacBook Air dessa finurinha aqui, ó, dessa finurinha de um envelope amarelo, quando ele apresentou o MacBook Air para o mundo, ele chega lá, caminhandinho no seu grande telão. A Apple tem essa tendência a sempre ter imensos telões com power slides ao fundo. Depois de alguns minutos, ele vai lá, volta, pega esse envelope, abre e tira um MacBook Air de 0,2 milímetros de espessura. Gente, isso gera muito o efeito uau, caramba! Então, quando eu olho esse B aqui, tá, é uau porque é bonito, tá, beleza, porque é complexo, uau, é bem trabalhado, tá. Mas quando eu olho esse B do Boticário, não me gera um efeito uau, porque é muito Google. Lembra quando eu analisei as letras As, o Google Ads e o grupo Alpargatas da Havaianas? Tipo, é parecido. Não me gera um efeito uau quanto, por exemplo, esse bolo. Uau, é um rostinho aqui. Uau! O B nem é o protagonista. Acho que o grande foco são os dois Os, como olhos. Olhos ou olhos? Olhos. E o L como nariz. Já tem uma poética mais efeito wow, na minha opinião, pessoal. Alguns outros Bs aqui, eles se propõem a ser mais do que um traço
todo ornamentado, todo complexado. São Bs que trazem mais significância, mais poética, mais narrativa. São Bs que trazem mais conceito semiótico. Tem um porquê de existir. Tipo isso aqui, ó, legal, eu não sei o que é, daí eu não tenho como julgar muito, né? A pessoa não comentou aqui o nome da empresa. Ou se comentou, eu me perdi, me perdoa. Mas esse B, por exemplo, também, por que ele é assim? Não sei, é legal, é gordinho, é fofinho. Aí a gente começa a julgar muito pela subjetividade. B de Bitcoin. É direto ao ponto, não tem erro, ok? Esse Big Spin Bullet. Big Spin Bullet. Bullet. Será que esses dois I's esticados são, com os pinguinhos aqui, são os bullets? Será que é isso? Não sei. O B aqui é um B grandão, é o mesmo B para Big, para Bullet. Mas como é o nome dessa marca? Big Spin Bullet. Big Bullet Spin. Bullet, Big Spin. Ó, lembrem desses Bs com livros aqui, ó, mas ó, cuidado que algumas ideias já estão batidas. B Bookshop, B Bestseller. A gente tem que ter bastante repertório, ler bastante o mundo, conhecer o que estão botando na praça para que a gente não passe aí por plagiadores, por copiadores daquilo que já existe. Então, é importante, pessoal, a gente se antenar, se atentar com o que a comunidade mundial criativa tem lançado aí nas plataformas. Behance, o próprio Instagram, muito bom para referência hoje. Pinterest, quem diria o Pinterest? Poxa, cresceu tanto. Então dá a impressão que eu ia para o fim agora, né? Então, finalizando, não, tem alguma coisa aqui mais para mostrar. Ai. Tá, esse B aqui eu achei muito doido. Não sei que marca é essa. Não tem um B icônico aqui, mas alguém me mandou esse B. Mandou não, porque ninguém manda em ninguém. Me enviaram esse B aqui. Essa marca Bonus. Gente, olha que loucura aqui. Eu tava viajando aqui nesse B. E se... Eu vou mostrar uma coisa bem legal, uma cereja do bolo aqui na prática, mas eu vou mostrar um perigo gigantesco, que é o quê? Uau, bônus. Bônus é o quê? São ossos. E a gente vê ali dois ossos cruzados. Não sei se é uma cabeça de um pássaro aqui, bird bones. Não sei se é um passarinho ali morto, enfim. O foco não é ali, o foco são os bones, são os ossos. Eu comecei a ver uma letra B aqui, ó. Vocês conseguem ver? Poxa, que legal. E se um redesign dessa marca um dia fosse algo do tipo... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Fosse um certo terminação do osso que fosse a letra B. Uau, que legal. Uau, aqui é um B, uau. Mas olha o perigo, pessoal, disso aqui, ó. Eu não vou nem terminar o desenho e quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, deixa eu tirar logo isso aqui. A gente precisa se cuidar com algumas formas, com algumas silhuetas. Todo desenho de logo que a gente for fazer, a gente precisa ter esse olhar apurado para compreender se isso é pejorativo, se isso é inovação para o mercado. Será que alguém já desenhou algo parecido? Bee Honey... Beats, opa, tá muito semelhante. Os raiozinhos ali do Brian, Betano, AC/DC, tantos outros raios. O nosso dever é entender, é compreender se isso já existe ou não, se isso é batido ou não, se isso é clichê ou não. O nosso dever também, um segundo grande ponto aqui, é perceber se isso é pejorativo, se isso em tal idioma, se esse título em tal idioma, ou se esse traço em tal cultura pode ser interpretado como algo pejorativo. Cara... É um objeto fálico o jeito que eu estava desenhando ali. Ele pode ser interpretado como isso. Às vezes, alguns desenhos, a gente tem a tendência de criar certos padrões, certos patterns, repetições do nosso módulo, do nosso logotipo para criar certas texturas. Poxa, eu já cheguei a criar, mas não apresentar isso ao cliente, mas eu estava no meu processo criativo criando símbolos onde eu estava dispondo ele de forma radial e, cara, tava quase parecendo isso aqui, ó. Vamos lá, se eu tenho lá uma empresa lá com a letra L. Nossa, que legal, minha empresa aqui. Poxa, criei L de empresa legal. Vou fazer aqui uma flor com ele aqui. Vou criar aqui um padrão, uma repetição. Oh, que legal aqui, ó. Ih, meu Deus, o que parece isso? Temos que cuidar, pessoal. Temos que ter repertório de vida. Então, se somos designers, profissionais criativos que ficam somente atrás do nosso computador, criando, não interagindo com o mundo, não conversando com os outros, não viajando, não saindo da nossa cidade, não saindo do nosso bairro, não comprando pão na outra padaria, não tomando outro tipo de refrigerante, de suco, não experimentando novos sabores, não vendo novos filmes, cara, dificilmente a gente vai ter essa sagacidade de perceber se isso é clichê, se isso é pejorativo, se isso é uma forma fálica, se é um objeto pejorativo. Então, vamos tomar sempre cuidado para a gente não chegar nesses níveis de vacilo.
Ó, o que tem? Ah, putz, Bing. Nossa, a empresa que já não existe, morreu. Puxa, ó, 2020, acho que ela morreu. Bing seria o grandiosíssimo concorrente, que não foi tão grande assim, do Google. Começou lá com MSN Search, tananã, Live Search, tananã, beleza, Live Search. E aí, morreu aqui, ó. O que é esse B? Por que ele é assim? Não sei. Por que ele era assim? Não sei. Qual que é a lógica dele ser assim? Não sei. O Windows é muito mais legal. São janelas, são quadrados. Eu tenho fixado no meu Instagram, mas só vão depois que vocês terminarem esse vídeo. Guardem aí o meu Insta, não vou agora. Não fujam, prestem atenção, fiquem comigo. Uma brincadeira entre Windows e Apple, um cartaz que eu fiz fixado lá, que representa o quão legal é o símbolo Microsoft pra mim, tá bom? Depois vocês dão um joinha lá, dão um oi. Tá, Bing, ele não tem um porquê de ser assim. Ou tem, mas talvez é uma argumentação arbitrária, subjetiva, assim como foi ali. Boticário, desculpa aí, galera. Ele tenta simular aqui um triângulo equilátero. Ó, não esqueçam dessa, tá? Como eu gero um triângulo aqui, né? Eu aperto para cima e para baixo aqui e minha forma aumenta. Enfim, triângulo equilátero, será que ele é um triângulo equilátero aqui? Ele tenta partir disso? Dá uma arredondadinha aqui, bem leve, só para ficar mais encaixável aqui. Será que ele é um triângulo equilátero? Tá bem em baixa resolução, desculpa, galera. Putz, não vou conseguir fazer esse tira-teima. Mas seria interessante se ele fosse, talvez ele seja, né? Não sei, talvez ele seja. Mas aí algumas questões... Não, esse B não tenho mais o que falar, ele é isso e pronto. Aqui eu encontro muito mais erros de regularidade geométrica aqui. Não que tenha que ter regularidade geométrica, tenha que ser um triângulo equilátero. Mas aqui quase que a forma me diz que ele tem que ser equilátera e ele não é. A gente pega lá aquele triângulo, a gente põe aqui em cima e a gente vê que os ângulos são diferentes, não bate. Aqui o vertical e a base, eles até ok. Mas aqui, percebam que aquela linhazinha ali de cima, ela já foge do ângulo. Enfim, não nos comunica algo como outras marcas citadas aqui. Tá, não é sobre a letra B, mas temos um B aqui, build, né, rebuild. Putz, tem mais o que falar aqui? Não. Ajude as vítimas do furacão Katrina agora. É o mais da Cruz Vermelha, é também 4 casas. Diferente daquele L que eu fiz que formou uma suástica. Uau, que triste isso. Aqui, 4 vezes repetidas a casa, ela nos traz outro conceito, outra semiótica. Que legal. É um 2 em 1. São casas e é o símbolo da Cruz Vermelha, a ajuda humanitária e tal. Tá, eu acho que aqui foi, eu tô indo pro último quase. Isso aqui é Bugatti, Ettore Bugatti. Bentley, também é styling puro. Somente forma, é um B legal, bonito, chiquetoso, harmonioso, mas não mais do que isso. Me enviaram isso aqui, né? B de Bradesco, mas cadê o B? Não tem. O pessoal sempre faz uma relação depois dos ataques de 11 de setembro às Torres Gêmeas, como se fossem 2 aviões ali. Então, mais um alerta de perigo. Claro que isso aqui surgiu antes, acredito eu, do 11 de setembro, esse logotipo Bradesco, mas a galera também vai muito além, né? A galera viaja extremamente. Tá, mais alguma coisa aqui antes de eu ir ali pro nosso rodapé, que tem um projeto meu. Jessica Walsh e Zagmeister. Mas um B que talvez entra naquela lógica de um B precisa ser vetorial. A gente deu um exemplo de um B fotográfico nesse book aqui. Mas aqui, poxa, já é uma outra vibe. É um B com tijolos, é um B de build, é um B com Lego, né? Peças de Lego. Será que é isso? Eu não sei. Mas é um B bastante cambiante, como se diz. Aqui até acho que é uma versão vetorial dele, mas ele cambia, ele muda para uma versão 3D fotográfica. Ok, eu acho que é isso, pessoal. Indo agora para o fim, para a finaleira, como diria o Fabão, meu brotherzão. Vamos para a finaleira. Uma narrativa aqui que eu pude, juntamente com a Jazz, minha excelentíssima esposa, dar ao Festival de Blues da cidade de Morretes. Vou até pôr tela inteira para ficar mais bonito, lembrando que beleza é subjetiva. O B de Blues para o Festival de Blues da cidade de Morretes. Esse evento vai ocorrer daqui a um mês. Antigamente, esse festival tinha uma marca, um logotipo sem muito conceito, sem muita cereja no bolo, sem muito Ferrero Rocher no topo desse bolo. E aí, para trazer um pertencimento, para trazer uma proximidade maior, mais conexão com a cidade de Morretes e o estilo musical, o estilo do evento, que é o blues, aqui apenas uma rotação de 90 graus faz com que o M de Morretes se torne B maiúsculo de blues. Ao mesmo tempo que é B,
é M. Não tem muito mais o que explicar aqui, porque ele se propõe, essa é uma marca que a minha intenção e a da Jazz, minha esposa, foi gerar esse efeito wow nos observadores, naqueles que vão curtir esse evento aí daqui a um mês. É isso aí, ó divulgando, 2 e 3 de agosto. É isso, confirma, Jazz, 2 e 3 de agosto? Não, mudou a data. Pesquisa no Insta depois desse evento, lá eles vão estar com a data atualizada. Isso aqui foi apenas para simular a publicidade do evento, a propaganda do evento. Bom, Moretz, blues, muita música, muita mesmo. Olha a repetição desse M. Ela funciona sobreposta em fotografias. Quem conhece a região lá do Paraná, vai de Curitiba para Moretz de trem. A gente tem uma brincadeira aqui com o trem. Cadê? Trem! Vários M's, vários vagões nesse trem. Então dá para você ir de trem para esse festival. Bonito passeio. E aqui uma brincadeira um pouquinho mais digital. Esse fundo é um fundo que simula o Rio Nundiaquara, uma região que tem alguns rios. Eu acredito que o principal é o Rio Nundiaquara, lá em Moretz. Quis compor aqui, trazer um pouquinho do mundo real com o mundo digital, brincando com essas profundidades, sobreposições de informações, mas a gente percebe aqui em primeiro plano esse B ou esse M de blues, de Moretz. Bom, galera, é isso. Infelizmente chegamos ao fim, mas felizmente teremos o vídeo da letra C, então fiquem espertos, tá bom, pessoal? Se eu esqueci algo, comentem, por favor. A gente pode propagar, estender essa conversa para os comentários aqui, para minhas redes. Eu uso bastante o Instagram, eu uso a comunidade no WhatsApp, quero tornar-me amigos de vocês. Contem comigo. Vamos nessa, pessoal. Tá tarde já, tá muito tempo já falando sobre B. Vamos pro C? Beleza? Tchau, tchau. Valeu, galera.